nação tabajara, a maior etnia da Serra da Ibiapaba. Uma história rica, feita de cultura, rituais e liderança, mas que carregam marcas invisíveis. Massacrados, expulsos e humilhados, o preconceito fez com que muitos negassem sua própria origem. Ainda assim, alguns resistem e lutam por dignidade, por reconhecimento. Quando os colonizadores chegaram, os povos originários eram senhores destas terras, da Serra da Ibiapaba. Mais de 70 tabas, diversas etnias, tabajaras, anassé, arariú, tocariju, croatá, tupinambá, tremembé. Viviam em harmonia com a natureza, retiravam apenas o necessário. Caciques, pajés, guerreiros, um povo organizado, que lutavam por suas terras. A Serra da Ibiapaba, um paraíso no meio do sertão, oásis verdes, para os tabajaras, uma grande muralha sagrada, presente dos deuses, e escolhido por Tupã, clima frio, neblina, água abundante, mas perderam tudo, arma de fogo, violência, invasão, a chegada do branco. Os mais antigos guardam histórias dessa época. Eles lembram, contam, resistem. Estou aqui com meu padrinho Nilo, ele que é o membro mais velho da Associação Tabajara, e ele vai dizer para nós de onde vêm os parentes dele, onde eles moravam. Ele que é um tronco velho, é muito importante para nós ouvir os nossos mais velhos e aprender com eles sobre a nossa história, a história dos índios Tabajara. Não, como eu falei, eu já temos chegado aqui, naquela época de 1777, era 777, nos 37, né? E meus avós, meu povo, ficaram na Belhor. Por ali se arrumaram, criaram, construíram família, mas era uma aldeia forte, viu? Pessoal metido a rico, naquele tempo do racismo, né? Era criado aí com qualquer coisa, bicho, né? Os homens eram metidos a rico. Papai falava que aqui no nosso lugar, que tinha um lugarzinho chamado Buíra, né? Lá moravam uns índios. Estes índios, eles saíram daqui fugidos. Porque antigamente aqui não era rodagem, era uma... Só uma caminho. Chamavam um caminho, né? De primeiro não era estrada, era um caminho. Porque era só aquele caminho naquela vareda que saía daqui de Viçosa e ia para a granja, né? Então esses índios daqui, que moravam na Buíra, que eles eram índios mesmo, puro, eles saíram daqui fugidos, nessas estradas, nessas varedas, e ganharam o mundo. Ninguém sabe aonde eles foram ficar e nem aonde eles morreram, né? Mas eles saíram daqui da Buíra, que eles eram índio puro, e aqui não era rodagem, era uma vareda, e eles se sumiram daqui porque os brancos não queriam eles aqui. E aí ficou a geração. Luciano, que era meu pai chamava Chico Luciano. Agora eu não sei se veio junto com a família de João do Carmo de Amorim, ou ela encontrou ele aqui. Aí que eu não sei. Mas se casaram aqui, na Bedô. Aí o Chico Luciano morre. Minha avó correu com 6 filhos homens e 2 mulheres. Aí criou para ali, casou a segunda vez com outro homem viúvo também. Marcolino de Araújo, segundo Marimbela. Aí começaram a relação. Ninguém teve mais filho, né? Ele não. Aí ficaram aí.
Aí venceu todo mundo, se espalhou tudo. Chico Gênio morreu, que era o chefe de tudo. Ficou os filhos muito ruim. Meu pai saiu de lá, da prefeitura. Aí foi onde eu nasci, a prefeitura. Mas ele viemos de lá, né, Dom Bedô. Estou aqui com o senhor Francisco Pajé, conhecido como Chico Pajé, um dos indígenas mais importantes da Associação Tabajara. Seu Chico Pajé, me diga uma coisa, como foi que o senhor se identificou como indígena aqui em Tianguá? Senhor, eu só fui porque onde eu ando, todo mundo já me chama do pajé, né? Principalmente lá no Jaburu, né? E mesmo por causa da minha avó, que era índia. Aí eu fui crescendo e fui vendo a história dos meus avós. Então eu acredito que, acho que eu sou isso, que eu já ganho esse nome já de pajé para onde eu ando. Então eu estou satisfeito de que me convidaram para ser pajé na Itabajara, né? Vila Itabajara. E por prova, olha aqui, ó. Minha neta, a mais linda. Pois é, aí essa descendência não nega, né? Né? Sua avó era índia legítima, sua mãe também e o senhor. E aqui, toda a família dele tem uma característica notável que você olha para eles e já diz logo, esse aqui é índio puro, é índio legítimo. Então, Tianguá e toda a Serra da Ibiapaba está cheia dos Tabajara. Tem alguns que se misturaram com os brancos, mas tem uns que contêm toda a característica porque não se misturaram muito. Diabo Grande, Irapuã, Mel Redondo, Cobra Azul, Milho Verde, líderes lendários, heróis da resistência. Hoje, seus descendentes continuam na serra, lutam por reconhecimento, por direito. A Associação Tabajara e Etnias nasce dessa luta. Estamos no sítio São Felipe, em Tianguá, Ceará. Aqui existe uma cratera indígena, feita pelos povos originários da Serra da Ibiapaba, quando eles residiam aqui, antes do homem branco chegar. A gente pode observar que aqui já está cheio de árvores, já nasceu muitas plantas, né, que já faz mais ou menos 500 anos, mas que esse buraco existe aqui, nesse terreno, e a gente está mostrando aonde os nossos ancestrais indígenas ficavam. Eles moravam nessa mata. Essa mata aqui é uma mata virgem, preservada, e é muito emocionante a gente estar aqui nesse lugar e lembrar, poder imaginar os nossos ancestrais nos seus afazeres diários, no dia a dia, e até mesmo se escondendo dos homens brancos, fugindo, e resgatar a nossa história é um motivo de honra da nação tabajara. Nós, os povos originários da Serra da Ibiapaba, estamos andando em todos os locais por onde os índios passaram, né, os povos indígenas, para resgatar aqueles lugares sagrados por onde eles passaram. Estamos no olho d'água Jaguapima. É um olho d'água que sai aqui dentro dessa mata. É uma terra indígena, uma terra sagrada, que a gente está resgatando a partir da história contada pelos mais velhos que nos trazem aqui. Então, para os povos indígenas, um olho d'água é um sinal que ali pode haver vida. As pessoas podem viver, os animais também, e todos que chegarem encontram abrigo, porque a Mãe Natureza, ela é a nossa casa. Por isso devemos amá-la e respeitá-la, porque uma cultura que foi construída com a força, com a mão de obra indígena, é uma cultura que faz parte da nossa vida. Mesmo que tenha sido expulso nossos ancestrais, a nossa cultura tenha sido quase que extinta, mas nós estamos resistindo, mostrando que os Tabajara estão vivos na Serra da Ibiapaba. Ubajara, uma linda cidade, que homenageia os seus ancestrais, os índios Tabajara. O povo de Ubajara fez uma belíssima homenagem aos Tabajara. Ubajara, o Senhor das Águas, o Homem da Canoa.
esta cidade faz uma homenagem à grande nação tabajara. Com este monumento, o Homem da Canoa, eles homenageiam o Senhor das Águas. Então o Bajara está de parabéns por esse belíssimo monumento que representa os nossos indígenas tabajara. Por ser uma terra indígena, está bem organizada e não esqueceram dos seus ancestrais indígenas. Chegamos à cidade de Ibiapina. É uma terra indígena onde havia a segunda aldeia tabajara maior da Serra da Ibiapaba. Nesse local havia uma grande aldeia dos índios tabajara. E esta praça é a Praça Padre Francisco Pinto. Nós vamos chegar ali no monumento, onde tem a dedicação dessa praça ao Padre Francisco Pinto. Estamos na Praça Francisco Pinto, aqui na cidade de Ibiapina, Serra da Ibiapaba. Foi aqui que aconteceu a catequese dos nativos. Pela primeira vez, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira chegaram na Serra da Ibiapaba e, com a ajuda dos nativos tabajara, construíram a primeira igreja de taipa coberta de palha de babaçu e também uma palhoça que servia tanto de catequese como de escola para os nativos. No dia 11 de janeiro de 1608, houve o martírio do padre Francisco Pinto, em um confronto entre os tabajara e os tocaribis, onde o padre Francisco Pinto foi atingido de uma flecha e, em seguida, pegaram um tacape e esmagaram a sua cabeça. Esses acontecimentos históricos ficaram narrados em todos os livros de história do estado do Ceará. Estamos na Praça Nação Tabajara, em homenagem aos guerreiros tabajara. Aqui em São Benedito, o índio Jacobo de Souza e Dom Felipe foram muito prestigiados pelo rei de Portugal. Dom Jacobo de Souza chegou a morrer em Portugal quando fazia reivindicações ao rei para os povos indígenas, chegando a ser substituído pelo seu filho Dom Felipe, que também recebeu outros títulos de destaque. Estamos na cidade de Ipu, Ceará, terra de Iracema, filha de Araquém. Iracema, que no livro José de Alencar, saía da pica do Ipu e ia até Fortaleza para tomar banho em suas praias. A guerreira tabajara contava com a ajuda de seu irmão Poti para chegar aos lugares mais distantes, explorando todos os pontos turísticos da Serra da Ibiapaba. Ao longo do documentário Nação Tabajara, Marcas Invisíveis da Ocupação Humana, procuramos explorar a rica história dos indígenas tabajara na Serra da Ibiapaba. A Ibiapaba é um lugar onde viveram e vivem os indígenas tabajara na atualidade. É nossa esperança que esse documentário tenha capturado a sua essência. Neste sentido, nós, os povos originários da Serra da Ibiapaba, estamos aqui para mostrar que nós existimos e que os tabajaras vivem em nós.